Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparareis. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te o mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Prepara-me para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento adorando e glorificando a Deus. Meus irmãos e irmãs, todos nós conhecemos a história de Israel, como Deus com mão forte, depois de 430 anos aproximadamente, tirou o povo da escravidão do Egito e prometeu a eles uma terra que daria, que frutificaria, que manaria a eles leite e mel. Todos nós conhecemos a história de depois da travessia do Mar Vermelho, onde Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho. Hoje nós temos provas científicas disso e vestígios arqueológicos e tantas coisas que comprovam isso diante da ciência. Como Deus abateu os inimigos do povo de Deus e revelou que estava com eles, que estava dirigindo este povo. Todos nós lembramos da obstinação, a desobediência, a murmuração, a rebeldia deste povo durante 40 dias no deserto, que fez com que este povo, ao invés de passar somente 40 dias, passou 40 anos caminhando em círculos no deserto, para cada dia de murmuração, um ano a mais no deserto. Mas havia uma promessa sobre este povo, a promessa de que a terra era deles, que haveria algo novo que seria entregue. O fruto que eles não plantaram, eles colheriam. As bênçãos que eles não semearam seriam dadas a eles. Só que Deus abateu toda uma geração no deserto. O apóstolo Paulo fala sobre isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, dizendo que eles não puderam entrar no repouso do Senhor. E Paulo denuncia a desobediência daquele povo e a negligência, a ordem, a palavra e as direções de Deus através da vida de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés foi um instrumento de Deus durante 80 anos aproximadamente. Mas Moisés não foi aquele que introduziu o povo na terra prometida.
Por causa de uma desobediência, Moisés foi recolhido no monte. E agora, Deus está falando com Josué. O povo não sabia que Moisés havia morrido. O povo não sabia que Deus havia recolhido Moisés, que foi um grande líder diante do povo de Israel, legislador, profeta, foi um instrumento de Deus, instrumento que Deus usou, capacitou, levantou até aquele momento. Só que havia algo novo que esse povo deveria viver, uma palavra que estava sobre ele, a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que estava diante deles para ser tomada, inimigos que deveriam ser abatidos, desafios que deveriam ser enfrentados e uma promessa que deveria ser conquistada. E Deus agora está transicionando duas lideranças e levantando alguém para um novo tempo para aquele povo. Toda a geração que foi incrédula pereceu no deserto. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida de toda aquela geração, dos 20 anos abaixo. Só os dois com mais idade entraram. Deus está falando com Josué, porque o propósito de Deus não morreu quando Moisés morreu. Porque a promessa de Deus não acabou quando Moisés morreu. Deus tinha um plano, um propósito, um novo tempo para este povo. E Deus agora está comissionando Josué para algo que ele desejaria fazer. Algumas coisas que nós devemos pontuar dessa noite, que nos ajudarão a entender este novo tempo, como vamos vivê-lo, como vamos conquistá-lo, o que devemos fazer para que possamos viver isso. Mas antes, permita-me lembrar você de o que Deus está falando com Josué e quais eram os desafios que Josué agora estava enfrentando para poder viver um novo tempo. O primeiro desafio que Josué teria de enfrentar era o povo. O povo que tinha uma herança de desobediência. Um povo que nós olhamos na Bíblia e sabemos que não era um povo fácil de ser liderado. Um povo que não foi obediente àquilo que Deus estabeleceu. Só que Josué conhecia bem este povo. Josué sabia que Moisés havia sofrido muito por causa deles. Josué sabia do desafio das gentes que estavam ali e que ele deveria guiar. O segundo desafio, o desafio da terra que deveria ser conquistada. Josué sabia que além do povo, os irmãos estão me ouvindo aí? Além do povo, ele também deveria conquistar aquela terra. Só que aquela terra não estava vazia. Aquela terra não estava desocupada. Naquela terra haviam gentes, gigantes, povos, etnias que precisavam ser vencidas, mortas, expulsas daquele lugar. Deus tinha uma promessa, mas essa promessa envolvia desafios. E toda a promessa que Deus nos dá tem desafios que devemos enfrentar. Se você e eu queremos viver um novo tempo, temos que fechar os ouvidos para o povo e abrir os ouvidos para Deus. Se você e eu queremos viver um novo tempo, não podemos nos acovardar diante dos desafios dos inimigos, dos gigantes que se levantam sobre o lugar onde nós devemos conquistar, porque aquele que ordena garante a vitória, aquele que manda capacita. Ele foi diante daquele povo. Agora, Josué tem um terceiro desafio, o homem a quem deveria suceder. Moisés foi um grande homem de Deus que sofreu muito, teve os seus erros, sim, mas Deus foi com Moisés e capacitou Moisés da obra que deveria ser feita. Josué tinha o desafio do povo, o desafio dos inimigos, mas também o desafio de uma sucessão. E ele tem que se posicionar diante dessas coisas. E agora o quarto desafio era o Deus que ele deveria servir. Porque não era de qualquer maneira, não era conforme o seu gosto,
suas vontades, os seus desejos pessoais. Josué tem desafios e todos nós enfrentaremos isso. Servir ao Senhor é segundo a palavra que Ele nos ordena a fazer, a cumprir, a estabelecer. Então Josué tem 4 desafios: o povo, a terra que precisa ser conquistada, a sucessão, mas agora também o Deus que conhecia e julgava a intenção do coração. Quer viver um novo tempo? Quem quer? Saiba que as coisas não cairão do céu. Saiba que os desafios estarão diante de mim e de ti. E que nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Deus está falando com Josué: toma este povo que é teu agora. Levanta este povo. Passa o Jordão, porque a promessa não morreu. Porque tem um novo tempo meu para a vida de vocês. Deus está falando com Josué: Josué, não é tempo de parar, Josué. Eu quero fazer algo e vocês precisam entender que a obra ela é contínua, que a obra ela é impostergável, intransferível, inadiável. Ela está diante de vocês e vocês precisam parar de chorar, Josué, parar de olhar para o passado, para tudo o que aconteceu, levantar a cabeça e se preparar para algo novo que está surgindo. Josué, os desafios estão diante de ti e Deus está falando com Josué: mas eu estou com vocês, eu capacito vocês, sou eu que vos fortaleço, sou eu que levanto vocês para viver algo novo. É interessante, irmãos, que a Bíblia sempre fala de coisas novas, um novo nascimento, novos céus, nova terra, uma nova maneira de pensar, uma transformação nova, a multiforme graça e sabedoria de Deus que se manifesta em nós quando entregamos nossa vida para Jesus. Deus é Deus de coisas novas. E nós devemos entender estas verdades. Eu lembro de um texto bíblico, Levítico capítulo 26, versículo 10, se não me falha a memória, que Deus está falando ao povo, me ajude aí a encontrar isso. Deus está falando ao povo de Israel: e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, sim, e tirareis fora a velha por causa da nova. Deus estava dizendo: eu quero abençoar vocês, eu quero enviar provisões ainda maiores, mas por causa do novo vocês têm que tirar o velho daí. Por causa do novo vocês têm que desocupar este lugar, porque a provisão estará chegando aí em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Deus está nos preparando para algo novo. Deus está nos chamando. Os desafios são grandes, os desafios são inúmeros, mas Deus está falando conosco: pare de olhar para o que passou, levanta a tua cabeça, tem algo novo chegando aí, aleluia, aleluia. A pergunta que podemos fazer, irmãos e irmãs: quais são os princípios? Quais são as atitudes, quais são as ações que devemos tomar para que possamos viver algo novo ou nos preparar para algo novo? Em primeiro lugar, Deus está falando com Josué, versículo de número 9: não te mandei eu para vivermos algo novo, para nos prepararmos para algo novo, devemos entender que não podemos negligenciar a ordem que veio do céu. Quer viver algo novo? Então não negligencie a ordem de Deus. Não desobedeça. Deus está falando: Josué, não é você que se levanta, sou eu que te levanto. Josué, você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. Josué, você não fica parado, eu já te mandei, Josué. Quer viver algo novo? Quer viver algo novo? Então pare de dar desculpas.
Pare de olhar para as circunstâncias quando a ordem de Deus já é: se levante agora. Pare de olhar para o que passou quando a palavra de Deus é: já te ordenei. Pare de pensar na morte da bezerra, como diz o bom brasileiro, quando a ordem de Deus é: levanta e caminha, porque não é aqui o teu descanso. Para viver algo novo, nós temos que obedecer a Deus. Obedecer o que Deus fala, o que Deus dirige. Quantos creem que Deus ainda fala e dirige o seu povo? Nós devemos entender que tudo que Deus quer fazer no meio do povo de Deus tem um princípio. O princípio da obediência à sua palavra. Para que possamos viver este novo, nós não podemos negligenciar a ordem que dos céus vem. E a pergunta que eu lhe faço é: o que Deus tem lhe ordenado a fazer? O que Deus tem te mandado? Quais são as direções do céu para a sua vida? A segunda pergunta dentro disso: por que você ainda não obedeceu? Se todas as coisas novas que Deus quer fazer dependem da nossa obediência, da nossa capacidade de se disponibilizar, além das nossas limitações, nos colocando dependentes exclusivamente de Deus, da sua palavra e da sua instrumentalidade e capacitação. Para vivermos algo novo, não podemos desobedecer. Não podemos viver uma vida negligenciando a ordem de Deus. Eu me alegro quando nós nos empolgamos, quando nos perguntamos se queremos viver algo novo, e todos nós queremos. Só que algo novo de Deus está condicionado à obediência. O novo está aí, mas a obediência não pode ser negligenciada. O novo está aí diante de ti, Josué, mas tem uma palavra que tu tens que meditar dia e noite, para que prospere o teu caminho. Josué, eu tenho uma nova oportunidade para este povo, uma oportunidade única. Eu tenho uma promessa antiga que quero cumprir. Eu tenho preparado novos caminhos. Josué, Mar Vermelho já passou, eu vou abrir o Jordão. Josué, codornizes já passou, maná vai cessar, Josué, mas não faltará provisão no lugar da promessa. Agora obedeça, Josué. Por que não obedecemos aquilo que Deus nos ordena? Por que não atendemos à voz de Deus? Porque nós somos bons fabricadores de desculpas. Temos bons argumentos. Eu lembro de um pastor que disse algo que eu guardei: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem gente que daria um excelente advogado, meu irmão, tanto que se defende, meu Deus do céu. Não é assim? Como diz o nosso pastor, quando você olha no espelho, aleluia, você encontra essa pessoa. Se você soubesse as coisas que Deus tem para a sua vida, você não daria desculpas. Se você soubesse das coisas novas que Deus quer fazer você viver, você não viveria a vida olhando para trás, olhando para o que passou, preso num passado que não volta, preso numa realidade que não existe, preso numa promessa que Deus fala e quer cumprir, mas você condiciona ela a coisas que já passaram. Deus está falando conosco: pare de olhar para a terra, levanta a cabeça, começa a ouvir a minha voz e obedecê-la, porque eu tenho algo estabelecido para vocês. Só que nós temos que obedecer essa voz. E essa voz não é voz de homem, ela é voz de Deus. A ordem que recebemos, que não pode ser negligenciada, que não pode ser obedecida pela metade. Obediência pela metade, irmãos, é rebeldia escondida. Quando obedecemos a Deus pela metade, estamos, na verdade, maquiando uma desobediência. Uma coisa é você desobedecer em casa, desobedecer na igreja, as pessoas. Outra coisa é desobedecer a Deus.
Tem gente que faz uma coisa e deixa as outras e obedece a Deus pela metade. Eu lembro de uma reunião de obreiros em que o pastor ministra a palavra e foi uma bênção, mas Deus toma uma irmã na igreja e começa a falar: você não me obedeceu por completo, você não entregou aquilo que eu mandei. Que Deus levante pessoas assim no nosso meio, que obedeçam de verdade. Deus estava falando naquela ocasião: o que eu ordenei tem que ser feito por completo. Olha o que Deus fala usando o profeta Samuel, falando e exortando o rei Saul. Saul está preocupado em agradar o povo, está preocupado em ser honrado diante das gentes, está preocupado em ter o nome celebrado diante da terra, mas você desobedeceu. Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Irmão, não tem sacrifício na terra que substitua a obediência ao céu. Não tem sacrifício na terra que substitua a obediência a Deus. Pode tentar fazer, pode correr atrás, mas se não obedecer a ordem, Deus está dizendo: Josué, eu já te mandei, Josué. Obedeça e você viverá algo novo da parte de Deus. Quem quer viver algo novo? Em primeiro lugar, para que nos preparemos para algo novo, não podemos negligenciar a ordem que recebemos de Deus. Em segundo lugar, devemos entender que Deus nos dá a ordem, aleluia, mas o esforço é nosso. Olha o que Deus diz a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, aleluia. Deus está falando: Josué, a ordem é minha, mas o esforço é teu. A ordem é minha, mas a obediência é sua. A ordem é minha, mas a minha ordem não anula as tuas responsabilidades, Josué. Quer viver um novo tempo? Quer mesmo se preparar para algo novo? Então esforça-te. Se tem uma coisa que o meu avô me ensinou lá no Rio Grande do Sul, é que nada vem de graça nessa vida. E que se a gente não trabalhar e não se esforçar, as coisas não caem do céu. Quando eu vim para Cristo, quando tinha 14 anos, eu entendi que muitas coisas Deus iria prover, mas que isso não anularia a minha responsabilidade de me esforçar e me dedicar àquilo que Deus me ordenou a fazer. Deus está falando com Josué e fala a nós: eu já te mandei, Josué, a ordem está aí, mas o esforço é teu. Não se esconda de trás da minha ordem, sendo que você tem que obedecer aquilo que eu mandei. Não se esconda de trás da minha ordem e culpe os demais, sendo que eu já te dei uma palavra: esforça-te. Esforça-te. O que significa esforçar-se? Desgastar-se. Eu lembro quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, 10:15 ou 15:10, está na Bíblia. Ele diz assim: eu me gastarei e me deixarei ser gastado, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo está dizendo: eu entendi o que é esforço. Não é somente o que eu posso fazer, mas é também aquilo que eu deveria deixar de fazer, mas não deixo, porque me esforço. Aleluia. Eu sei que é difícil nós pregarmos sobre isso, mas um novo tempo vai exigir de nós esforço. Um novo tempo vai exigir de nós responsabilidade com a palavra que ouvimos. Atos capítulo 8, versículo 26 a seguir, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a Filipe, mas Filipe teve que obedecer à voz do Senhor, se disponibilizar para atender a chamada, a invitação, a convocação dos céus, porque a ordem de Deus não anula o esforço humano. Olha o que diz o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Preparados para um novo tempo, recebemos uma ordem que não podemos negligenciar. E devemos entender que a ordem de Deus não negligencia ou não anula o nosso esforço. Olha o que Salomão está dizendo: tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o. Ele está dizendo: recebemos algo, temos algo que ser feito, conforme as tuas forças. Ele está dizendo: você tem capacidade de fazer aquilo que recebeu. Olha o que diz: porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Ele está dizendo: recebemos uma responsabilidade, temos capacidade de cumprir aquilo que recebemos, mas temos um tempo em que devemos fazer. Enquanto estamos aqui, vivendo, respirando, temos que obedecer, temos que nos esforçar, porque veio para nossa mão, e não veio da terra, veio do céu. Aleluia. Aleluia. Quer se preparar para algo novo? Quem quer? Não desanima não, não desanima não. Entenda, Deus te deu uma ordem. Entenda, esta ordem não anula o teu esforço. Quantas bênçãos perdemos porque não nos esforçamos? Quantas coisas deixamos de viver por negligência? Irmãos, se você orasse quando o Espírito Santo lhe chamasse, todas as vezes, se todas as vezes que Ele ministrasse ao teu coração, você fosse sensível e obedecesse. Olhe para cá, tem coisas que você talvez esteja vivendo, e eu também, que são somente consequências da desobediência. Porque Ele disse: vai, e recuamos. Porque Ele disse: fale, e nos calamos. Porque Ele disse: abençoe, e nós não abençoamos. Porque Ele disse: põe a mão, e nós não queremos gastar aquilo que temos. Porque Ele disse: abençoe o teu irmão, e nós retemos aquilo que recebemos dele. Talvez estejamos vivendo somente a consequência. Não é castigo, não é maldição, é consequência daquilo que negligenciamos. Deus quer trazer um novo tempo a nós. E há uma ordem estabelecida dos céus. Faça, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Não negligencie esta ordem, porque a ordem vem de cima, mas o esforço vem das nossas mãos. Em terceiro lugar, para vivermos um novo tempo, nós devemos entender que devemos buscar ânimo em Deus. Olha a continuação do versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus está falando com Josué, para que você viva um novo tempo. A ordem é minha, o esforço é teu. E dentro de você, Josué, busque coisas que te animem. Os desafios já estão do lado de fora, Josué. Os problemas estão esperando aí, queira ou não. Tem um povo que está aí, queira ou não. Tem uma terra que ser conquistada, queira ou não. A obra está aí para ser feita. Agora dentro de você, Josué, se anime. Busque aquilo que te anima, Josué. Não dê ouvidos àquilo que te traz desânimo. É o que Deus está falando com Josué. Pare de dar ouvidos a pessoas que te desanimam. Pare de dar ouvidos a qualquer coisa que queira roubar as suas forças, Josué. Quer viver um novo tempo? Se anime, meu irmão. Levanta esse ânimo em Deus. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o dinheiro que faltou e falta mesmo. Para de olhar para os problemas da vida. Começa a olhar para cima e dizer: eu não tenho, mas Deus é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele me dá graça. Se anima em Deus. Lamentações capítulo 3, a Bíblia diz que devemos, ou que o profeta está dizendo: trago à memória aquilo que me dá esperança. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos isso,
Eu tenho um dispositivo dentro de mim, não me faz melhor que ninguém, mas é uma coisa que me ajuda. Quando eu passo por um momento de dificuldade, automaticamente eu começo a lembrar das coisas que já passei e que Deus já me deu graça para vencer. E eu olho para aquilo que está diante de mim e penso: se eu já venci antes, por que não posso vencer hoje? Se Deus já me deu graça, por que não posso vencer isso aqui? Busque aquilo que te anima. Pare de focar no problema, olhe para o céu te respalda, o céu te capacita, o céu te anima, o céu te fortalece. Aleluia, aleluia, se anime. Olha o que diz o texto bíblico, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela... Vamos juntos, 1, 2, 3, pela... Irmãos, se a fé vem pelo ouvir da palavra, então quer dizer com que, dependendo do que eu ouço, pode influenciar no que sinto, no que creio, no que vivo. Se eu ouço fé e ela é gerada, melhor, se eu ouço a palavra e a palavra gera em mim fé. Se eu ouvir coisas ruins, isso gerará o que dentro de mim? Feche os seus ouvidos para a terra. Josué já sabia que Moisés havia sofrido muito. Josué já teve a experiência de os seus 12 companheiros, 10 deles não crerem na promessa. Deus está lembrando: Josué, se anime. Não dê ouvidos a quem não crê. Quem não crê morre no deserto, Josué. Quem não crê não contempla a terra, Josué. Quem não crê não coloca os pés na promessa, Josué. Josué, se anime. Olhe para dentro de você nessa noite. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Irmão, se Deus já te libertou, se Deus já te restaurou, se Deus já te levantou da depressão, da ansiedade, já te livrou do suicídio, se Ele já restaurou teu casamento, se Ele te salvou, que é o maior milagre e a maior bênção, por que essa prova e esse desafio vai te roubar de algo novo que Ele quer trazer? Oh, aleluia! Receba esta palavra nessa noite, para que possas viver um novo tempo. Tenha ânimo! Olhe para essa pessoa cheirosa aí do teu lado, aleluia! Não cheira muito, viu? Mas diga: tenha ânimo! Tenha ânimo para viver algo novo. Tenha ânimo para viver uma nova história. Tenha ânimo. Bota a mão na cabeça daquelas crianças e diga: em nome de Jesus, serão uma bênção de Deus. Bota a mão na cabeça desse homem e profetiza: vale de ossos secos. Ouça a palavra de Deus. Ore por essa irmã e diga: em nome de Jesus, será um instrumento vivo da glória de Deus, porque viveremos um novo tempo. Aleluia. Em quarto lugar, para que possamos nos preparar para viver um novo tempo, nós devemos, além de buscar ânimo, além de nos esforçar e além de obedecer à ordem dos céus, temos que entender que quem está conosco é quem garante o cumprimento da promessa. Deus está falando com Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, Josué. Aleluia. Virá um novo tempo, mas você não tem poder de trazê-lo. Virá um novo tempo, novas portas, uma graça especial, uma unção diferenciada daquilo que Deus já derramou sobre nós. E nós devemos olhar para os céus e entender esta palavra profética. O novo tempo não vem de homens, o novo tempo não vem da terra, o novo tempo vem daquele que tem poder de nos fazer entrar na promessa, de nos fazer viver o cumprimento dela. Josué,
Não tenhas medo, Josué. Não se apavore por causa dos desafios. Josué, eu sei que é a primeira vez, Josué, que você vai liderar sozinho este povo. Só que tem um porém, Josué. Eu estou contigo. Aleluia. Ah, se você soubesse que Deus está contigo mesmo, você levantaria amanhã pela manhã dizendo: eu não vou recuar. Eu não vou perder tempo olhando para trás. Eu não perderei tempo dando ouvido à voz de quem não crê, à voz de quem duvida, à voz daqueles que são indiferentes à promessa, porque eles, a própria consequência das suas ações vai falar sobre eles, vai dirigir as suas vidas, ficarão prostrados no deserto. Eu sei quem abre a porta e quem fecha. Eu sei quem tem poder de colocar os meus pés na terra que prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria? Aleluia! Deus está dizendo: o Senhor teu Deus está contigo. Os homens se levantam, o inferno se levanta, os fofoqueiros se levantam, mas é Deus que está contigo, é Deus que está contigo, é Deus que te sustenta, é Deus que te capacita. São as misericórdias dele que se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Levante a tua mão nessa noite, levanta a mão. Comece a glorificar aquele que está contigo, aquele que te levanta, aquele que te anima, aquele que te fortalece. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz o versículo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. Aleluia. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia. Deus está falando com pessoas, Deus está falando com a sua igreja. Não será você, não será a tua inteligência, não será a tua capacidade de administração, não será o teu potencial, as coisas que você estudou. Não, será o Senhor, porque Ele te escolheu. Será o Senhor, porque Ele usa o que não é para confundir o que é, porque Ele pega quem não é e levanta. Aleluia. Deus está contigo e te capacita. Isaías 41, 10, olha o que diz o versículo bíblico: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está contigo, é Ele que abre a porta para um novo tempo. Deus está contigo, é Ele que te dá graça para viver coisas novas. Deus está contigo e é Ele que vira o quadro, muda a situação e te ajuda a ter uma perspectiva de fé no meio da dificuldade e da tormenta. É Ele que vai livrando, é Ele que vai guardando. Por isso a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, a adoração pertence a Ele. Não te esqueças dEle quando a porta abrir, não te esqueça dEle quando a promessa chegar. Não troque Deus pelas suas bênçãos, não troque Deus pela porta que Ele abre. Não te esqueças dEle quando você chegar lá. É Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece. Em último lugar, para vivermos um novo tempo,
para que possamos estar preparados para um novo tempo. Em último lugar, devemos entender que enquanto estivermos no limite da palavra, as bênçãos de Deus estarão sobre nós. Toda a promessa de Deus, olhe para cá, nós já vamos terminar. Se você dormir, vou pedir para o irmão Genilson sentar do teu lado, viu? Aleluia. Toda a promessa de Deus, olhe para cá, está condicionada aos limites das Escrituras. Deus está falando com Josué, olhe para cá. Eu sou contigo por onde quer que andares. Mas olha o que diz o versículo 4. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Onde você colocar o pé, Josué? Mas espera aí, tem um limite. Olha o versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Espera aí, Deus não está falando com Josué. Então, Josué, se tu for para a China e colocar o pé lá, será teu. Se tu for lá em Portugal, Josué, e colocar os pés lá, a terra será tua. Deus não está falando isso com Josué. Deus está falando, Josué, aquilo que eu tenho dito, o lugar onde eu prometi, o lugar onde a minha palavra te coloca e te dirige, é lá que você colocará o pé e será seu. Irmão, eu já vi gente chegar no carro do irmão, colocar o pé assim. É meu porque está escrito. Onde eu colocar o pé, eu falei, sai daí, ô ladrão, que o irmão trabalhou para comprar o carro e tu não, rapaz. Quer viver a promessa? Quer viver um novo tempo de Deus? Não negligencie a ordem dos céus. Sabe que a ordem de Deus, mas o esforço é nosso. Busque ânimo. Entenda que quem está contigo é aquele que te garante e capacita. Mas entenda que tudo se cumprirá no limite da palavra. Eu tenho um novo tempo, Josué. É isso que ele está falando. Eu tenho uma promessa para vocês. Mas esta promessa é condicionada à minha palavra. A minha promessa está condicionada à minha palavra. Josué, minha promessa está condicionada à minha palavra. Josué, é o que Deus estava falando, eu explico melhor. Se você desobedecer a minha palavra, você não vive a promessa. Se você desobedecer a minha palavra, você não vive um novo tempo. Josué, se você sair da minha direção, você não alcança um novo tempo que eu tenho para vocês. Deus está falando conosco. Eu já tenho a porta aberta. Eu já tenho um milagre garantido, Josué. Aleluia, igreja. Eu tenho um novo tempo preparado para vocês. Aleluia. E eu sinto a graça do Espírito Santo. Eu tenho coisas novas estabelecidas. Aquilo que os olhos não viram, disse Paulo, 1 Coríntios 2:9. Aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas se vocês saírem da minha palavra, vocês não viverão estas promessas. Quer viver um novo tempo? Não fuja da palavra. Não negue a palavra, não desobedeça a palavra, não se esconda da palavra, porque é a palavra que vai te garantir o cumprimento da promessa, é a palavra que vai te colocar no novo tempo, é a palavra que vai te condicionar para que você viva algo extraordinário, Josué. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Só que eu tenho entendimento, irmã Débora, que se eu negligenciar a palavra, eu pereço. E nós devemos entender, Deus tem tudo diante de nós. E a pergunta dele a nós nesta festa para orarmos é: você está disposto a obedecer
os limites da palavra. Você está disposta a obedecer os limites das Escrituras? Você está disposto a obedecer a palavra? Porque fora da obediência pode ter milagre, mas não tem o Deus do milagre. Porque fora da obediência pode ter bênção, mas não tem a maior bênção, que é o céu. Porque fora da obediência pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter prata, pode ter money, pode ter libra, pode ter euro, pode ter real, pode ter pila, como diz lá no Rio Grande do Sul, pode ter o que for, meu irmão, mas não tem a maior bênção, que é estar na glória com Cristo Jesus. Fique de pé nessa noite. Deus quer nos trazer algo novo. Deus quer levar-nos a viver algo novo. Deus quer abrir portas novas, experiências novas, oportunidades novas, coisas que só Ele pode fazer. A pergunta do céu para nós é: está disposto a obedecer até o fim? Está disposto a continuar no caminho da palavra? Porque o novo tempo está condicionado à palavra. Parece que você desanimou agora. Deus está contigo. E a pergunta é: você está com Ele? Está disponível a obedecer a Ele? Quer viver um novo tempo? Quem quer? Não, vou perguntar de novo. Parece que ficaram tristes. Quem quer viver um novo tempo de Deus? O novo tempo de Deus virá a nós enquanto nós estivermos andando nos limites da palavra. Feche os teus olhos nesta noite. Feche os teus olhos. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Eu quero orar só com quem está desejando viver algo novo. Só com quem deseja viver coisas novas em Deus. E eu quero te convidar a vir aqui na frente hoje. Você que entrou aqui dizendo: Senhor, se o Senhor tem um novo tempo, eu quero viver isso. Eu não quero ouvir sobre isso somente. Eu não quero ter a informação, mas eu quero ter a experiência de algo novo na minha vida. Se você está aqui nessa noite e deseja, venha. Mas vem orando, irmão, vem crendo, vem clamando. Eu me atrevo a dizer que todos nós deveríamos vir aqui. Deus está nos chamando para algo novo. Dentro da sua palavra, dentro da sua vontade, dentro das Escrituras, dentro da obediência, algo extraordinário virá do céu. Abaquerá soramandaragai, ebatai selo que suki amai. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aqui, os obreiros com toda a liberdade para descer, orar, impor as mãos, as irmãs missionárias, pastoras também, toda a liberdade. Levante a tua mão aos céus nessa noite. Comece a falar com Deus agora. Fale com Ele, fale. Eu quero viver algo novo. Me prepara, me dá graça. Eu quero viver algo novo. Na medida que vai orando, vai recebendo agora. Ara keremantobia selebesuki amatai. Iramakamanchorabai de suleba kerebasaya. Uribesio kemai. Vai adorando e glorificando a Ele. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver
Levante a tua mão e comece a orar agora. Abra a tua boca e peça a Deus: eu quero viver algo novo, Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja uma última vez. Se tiver que dê lugar a Deus nessa noite. Dê lugar ao céu nessa noite. Aleluia! Está chegando um novo tempo. Ebaqueira sou, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Levante a tua mão ao céu nessa noite. Comece a dizer a Ele: eu quero viver algo novo. Diga para o Senhor: prepara-me para algo novo. Abra a tua boca, você que está aí atrás. Dê lugar a Deus nessa hora. Diga para o Senhor: eu quero viver algo novo. Fale com Deus nessa noite. Diga a Ele: eu quero viver algo do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Abra a tua boca, abra a tua boca. Fale com Ele agora. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, agora o que Tu tens preparado para o Teu povo, para a Tua igreja, para aqueles que têm aberto o coração, se disponibilizado e entenderam que tudo está condicionado à obediência ao céu. Derrama a Tua graça agora. Derrama a unção do Teu Espírito agora. Derrama o Teu poder agora, ó Deus. Chama que subi camancho berai, e rebasu que amantorabasaia, e baraqueto soube anamantu iharai, e rabai chobetasio lequema. Dentro do novo tempo tem cura. Dentro de um novo tempo tem salvação. Dentro de um novo tempo tem renovo. Receba de Deus agora, 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 agora. Amandaragasubikai, Irabachamantosia Kerebasai, Ibancho Teiasu, Eirasoki Amantorabaquiasu. Em o nome de Jesus, receba a glória de Deus. Aqui, aí na sua casa, receba a graça do Espírito Santo. Aleluia. Abrace alguém que está perto de você. Abrace alguém e ore por esta vida. Abrace alguém e comece a interceder, dizendo: Deus, visita meu irmão, visita minha irmã com um novo tempo. Diga: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim
Declare isso. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Queremos. Eu quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Recebe aí, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Adore com liberdade a Ele. Aleluia. Diga: Santo Espírito. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Receba renovo de Deus em casa. Receba de Deus renovo aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça do Espírito Santo. Diga: incendeia, 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 incendeia. Samakiriba sokiaraman chorebaragai. Ei, que amatui rasure badalasakai. Saba keriba sobianantui que amassai. Urevancho keresi amantui afobia nagai. Arabaka harasuliba chorehasiadai. Ibiso que amanto e sai operai. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Receba algo novo do Espírito Santo agora. Receba do alto da cabeça a planta dos pés. Esta graça, esta virtude, a unção que não vem da terra, vem do céu. Receba renovo de Deus agora. Urabanda sob anakerebasa. Beni que sul que emanchoe. Eraiusa que tibicou se emar. Shabakamanto sulevarasai. E ai que toubianaço é que araçu.
Sebataka mantore basele koubi andaya. Yasu libeki amantoe. Eramancho e basubi ki amantoe hasaya. Abba sobai kerachoke asai. A unção de um novo tempo, a unção para um novo tempo, a unção para algo novo. Abba jokai asai. Irabanda saia cobi anamandaragai. Em o nome de Jesus, barreiras são quebradas, bloqueios são desfeitos. O céu te visita nessa noite. Santo Espírito desce como um fogo. Santo Espírito, pelo amor de Deus, adore a Ele. Incendeia, incendeia, incendeia. Diga incendeia, 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 incendeia. Diga eu quero viver, eu quero viver algo novo. Declare com a sua alma. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Dê o seu melhor aplauso a Ele nessa noite, adorando, exaltando, glorificando. Aleluia, 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 aleluia. Quantos estão se preparando para um novo tempo? Aleluia. Quantos creem que começarão a viver coisas novas? Aleluia. Então glorifique a Deus, dê glória, dê aleluia a Ele.